E aí, gente, Hackerman aqui. A gente tá no quinto vídeo já, né? Na parte 5 da nossa série sobre hacker antiético, né? Tentando mostrar o básico do básico do básico do básico sobre assim, os conceitos mais comuns dentro da área de segurança da informação, né? Os conceitos mais comuns relacionados a um hacker que quer fazer coisas ruins. Porque a única razão pra gente estudar sobre hacking é pra gente defender as empresas contra hackers. Defender, de repente, até a nossa própria família, ou seja quem for. Então é por isso que a gente estuda, né? Se não houvesse, se não houvesse criminosos, não haveriam policiais. Vocês concordam comigo? Então, é, esse é o objetivo dessa série, na verdade, que a gente tente entender o nosso inimigo. Que nem aquela frase do Sun Tzu, né? Entenda seu inimigo e você mesmo, e você vencerá sem batalhas. Fica melhor em inglês. Essa frase fica infinitamente melhor em inglês, né? Mas, enfim, a gente tem que conhecer o nosso inimigo e nós mesmos, né? No sentido de segurança da informação, é conhecer os hackers, entender como eles agem e também entender como nós agimos para a gente tentar proteger a empresa, no caso. Eu tô falando no sentido de empresa, né? A empresa tenta saber como ela age, né? Quais são os pontos fracos dela. Então, nesse caso aí, temos aí o Bulletproof Hosting. Primeiro, gente, o que é hosting? Hosting é um serviço para você ter um site. Ele vai te oferecer um servidor por aluguel, então você paga todo mês ou anualmente, você escolhe, e ele vai te hostear, ele tem um servidor na empresa dele, por exemplo, Alligator, por exemplo. Ele tem um servidor deles. Ah, eu quero fazer um site. Você vai lá, paga por mês e você vai ter acesso vai ter um domínio, vai ter tudo relacionado a você ter um site. Você precisa de um servidor para ter um site. Sem servidor não tem como. Então o Bulletproof é a prova de balas, que significa em inglês. Eles são hostings que são usados para sites normalmente legais. É só para site legal? Não, mas ele é conhecido por causa disso. Então nesse caso aí tem um vídeo, né, do YouTube. Óbvio que é do YouTube. É da Symantec, né, da empresa Symantec, se não me engano. E você pode até pesquisar no YouTube, que é muito bom esse vídeo. Tá em inglês, provavelmente deve ter legenda em português. E vai falar bastante sobre esses tipos de bunker, né? Então, esse cara vai conversar com esses caras daí de dentro e ele até vai falar que até prova contra bomba atômica esse bunker. Tipo, que? Pra que você quer? Como assim? É, contra bomba atômica? Acho que nem a Amazon faz isso daí nos servidores dela. Deve fazer, né? Mas dá pra ver por dentro como é, né? Bonito. Eu vou mostrar mais umas imagens mais pra frente. E aí, gente, um post do Krebs on Security. Eu recomendo pra vocês muito esse blog, que é de um jornalista investigativo, assim, incrível. Sobre o assunto de hacking, né? Ele é o melhor, na verdade. Ele é o que mais fala essas coisas que você só vê em filme, mas acontece na vida real. É ele que vai falar. Então é um. Aqui você não vai ouvir na mídia brasileira. Talvez nem na americana, muitas vezes. Esse cara ele tem muitos contatos na área para saber sobre esses assuntos. E aí ele tá falando em 2019, né? Sobre um grande bunker que foi fechado, né? Um dos maiores, se não o maior. Nesse caso ele tá escrito que é o maior, né? Bulletproof Holster, né? Que atuava na Ásia, né? Pelo que parece. Então, essa parte aí de baixo, tem outro slide, mas eu vou falar aqui, né? Então, são os serviços principais que eles oferecem, que é o back-end, né? São os servidores e tudo relacionado aos servidores do site para o site funcionar, né? Que nesse caso é o hosting, né? Para hostear o site. Proteção front-end contra qualquer tipo de ataque, né? Então, esses são serviços que entre aspas, é uma empresa, né? Essas empresas que fazem esse tipo de bunker estão fazendo suporte de administração, seu site está com problema e tal, certificado de SSL para ficar verdinho lá em cima, no cadeadinho, para o site ficar reconhecido como seguro, e registração de domínio. Qual é a questão aqui, gente? Qual que é a diferença de rosteadores normais?
Qual a diferença de você hostear um site no Alligator e um site no Yachalinda, que, por exemplo, que é um bunker conhecido? A questão aqui é que você pode pôr sites que vende malware, por exemplo, vende vírus. Se você, por exemplo, ir num negócio que fornece para você o roteamento, né? Só que você estiver fazendo um site ilegal, que vende vírus ou coisas erradas, o site vai ser fechado, né? Então a polícia local vai contatar o servidor, os caras que mantêm o servidor, né? De repente o Alligator, por exemplo, e vai falar, ó, tem esse site aqui, tá fazendo isso, isso e isso, você tem que fechar. Aí eles vão lá e fecham, simples assim. Então o governo consegue agir bastante nesses sites. Mas esse caso, esse bunker aqui, ele tá longe da sociedade, ele tá, quando eu digo sociedade, longe longe assim da polícia internacional, ele fica bem assim escondido em países de pouco acesso de jurisdição, eles ficam assim, bem assim, tipo, Indonésia, Malásia, países assim mais dispersos assim, que vai ser mais difícil dos caras procurarem. Então é por isso que funciona, né? E qual a questão? É que o site não vai ser derrubado, né? Então você vai fazer um site vendendo vírus, nesse caso é o melhor. Lembrando que não faça isso, né? Sempre lembrar que eu tô tentando falar tentando falar contra isso, né, na verdade. Então, aí tá escrito algumas coisas do post falando que esse site aí permitia, por exemplo, achar linda. Sites normais, né? Qualquer pessoa pode pegar. Satélites, negócio de propaganda, negócio farmacêutico, spyware, que é venda ou distribuição, né? De softwares de cyberespionagem, para você ter informações de vítimas, sim, você quer, por exemplo, saber bastante sobre, por exemplo, sobre o Brasil, né? Você quer tentar, de alguma forma, usar um malware para, tipo, pegar informações importantes do governo brasileiro, por exemplo. Normalmente vai usar o spyware, né? Um país que vai fazer isso. Na verdade, vários países fazem isso hoje em dia. Tanto que o, uma coisa que eu vou falar bastante em outro post. Pera, não sei se eu falei sobre. Não vou falar sobre isso ainda não. Não, eu falei isso no primeiro vídeo do canal. Sobre um grupo, né? Libanês, né? Que usava spyware. Então nesse caso aí, esse site seria perfeito para distribuir um malware tipo esse. Outros tipos de vírus, né? De malware ou exploits que poderiam ser os Zeus, Cronos, Trickbot, qualquer malware que seja botnet, é, venda de malware para banco, venda de malware para ransomware, para phishing, para qualquer tipo de coisa. Esses caras poderiam vender usando esses tipos de, de hosting, né? Lembrando que a polícia não vai conseguir fechar tão facilmente esses sites. Por isso que alguns sites não é difícil de fechar, gente. Pra você fechar um site, tem duas formas. Você hackeia ele, ou você simplesmente, como fala, você fecha os servidores dele. Né? Então vai onde está o servidor e fecha. É o que aconteceu com o Pirate Bay, por exemplo. Que foram lá onde estavam os servidores do Pirate Bay. Faz tempo, né? O Pirate Bay tá no ar agora, né? Mas eu vi um filme do Pirate Bay. Contando a história tal, como foi criado o Pirate Bay com os próprios criadores. E eles falam que teve uma época aí que a polícia foi lá e fechou lá os servidores do Pirate Bay. Ficou fora do ar por um tempo, né? Então chegou lá dentro de onde estavam os servidores e simplesmente tirou todos os sites que estavam lá, né? Não tava nem aí se tinha outro site lá. Simplesmente fechou tudo. Então se você não consegue achar o servidor e não consegue tirar o site do ar, e ele está hosteado no Tor, né? Usando Deep Web, né? A gente fala de. O certo é falar Tor, na minha opinião, né? Mas enfim, Deep Web é um termo mais conhecido. Então é mais ou menos assim, né? Web Spam também, mas não era permitido spam de e-mail. Phishing de e-mail também, de redes sociais e também tá escrito aí, né? Eu não vou falar esse nome, eu acho meio feio, né? Não é family friend, né? Que o YouTube pede. Também essa coisa horrível aí que tá escrita, que é uma coisa também que não era permitida nem achar linda, né? Mas alguns permitiam, alguns bulletproof hosting permitiam isso daí. Mas o principal aqui que permite normalmente é revenda de vírus, né? E botnets e tal.
E os serviços aí que eu já falei, a infraestrutura eu não vou falar. Abdala era outro alguém algumas fotos de outro bunker fechado, né? Que vai mostrar o, o Abdala, né? Que também era um bulletproof hosting. Esse daí não é tão avançado, né? Tão sofisticado, mas dá pra ver que é uma sala com vários servidores e esses sites ilegais vão estar rodando nesses servidores. E aí o Krabs postou em setembro de 2019 um, uma reportagem dele aí sobre o Cyberbunker 2.0 que foi preso na Alemanha, né? Então a polícia alemã foi lá e prendeu todo mundo. E o tenso é que esse Bulletproof Hosting permitia esse assunto terrível aí que está escrito, que eu não vou falar. É só ler, né? Não precisa nem saber inglês para ler isso daí. Enfim, é um assunto assim que é pesado. E ainda bem que prenderam os caras, né? Então esse Bulletproof era um tipo do nível mais, assim, maligno possível, né? Ele permitia tudo, né? Não só vírus, mas todo tipo de coisa ruim, até esse daí que tá escrito na tela. Então então permitia que sites na Deep Web tivessem o suporte necessário para manter as operações deles. Dá pra ver aí que eles eram numa base militar, abaixo de uma base militar, né? Então é bem escondido. Então não é uma coisa que você vai achar tão facilmente. Imagina, sei lá, o cara, você, sei lá, tá olhando uma base militar e tal, você tá passando lá de carro e tá um cara lá entrando numa, numa fresta na parede e sumindo. Eu não sei como era a entrada disso daí, mas enfim. Tipo, era tipo o filme que, tipo, sei lá, você aperta no botãozinho, mostra o olhinho, né? Pra um hidrante, e aí você desce lá, enfim, é na Alemanha, né? Não sei como foi. Mas aí tá aí por dentro, né? Mais de 200 servidores foram. Eu não sei como vai. Eu não sei em português o que significa seized. Foram capturados, não sei. Eu não sei como traduzir isso. Sabe quando você sabe a palavra em inglês e não sabe traduzir? Não sei a tradução certa, mas foram, foram pegos, né? Esses servidores foram apreendidos, acho que é a palavra correta. Foram apreendidos e dentro desse bunker aí, né? Então dá pra ver que o bunker era bem sofisticado, alto padrão, né? Padrão, padrão alta sociedade aí. E aí alguns outros bunkers que foram também pegos, né? Então, Russian Business Network 2007, a Trivo, McCall, Real Walsh, Group Vertical, Toriaki, Voz Networks, e aí no último ali, o 2019, Cyberbunker. Tem alguns que não estão listados aí, mas enfim, aí são os principais, que são os mais conhecidos. Mas o mais recente foi o Cyberbunker 2.0. E se tinha um 2.0, tem um 1.0 também, obviamente. Teve um 1.0. Aí são alguns tipos de Bulletproof Hosting, só que legalizados, né? Então, eu não sei qual o sentido disso, mas provavelmente eles não vão permitir coisas erradas, né? Que nem aquele outro bunker. Talvez não vai permitir, tipo, vírus, esse tipo de coisa, mas enfim. Existem esses tipos de Bulletproof Hosting mais normais, legalizadinhos. A gente terminou essa parte de bunkers, de Bulletproof Hosting. Deu 13 minutos o vídeo, então eu vou passar pra frente agora. No próximo vídeo a gente vai falar sobre Cryptojacking, que é um assunto bem legal. Então, relacionado até bitcoins, criptomoedas. Então até o próximo vídeo, gente. Até mais.